Olá, gente, tudo bem? Estamos começando aqui o nosso LFG Comenta da OAB segunda fase. Vamos fazer os nossos comentários aqui, pegar as nossas impressões com os coordenadores e os professores do curso de segunda fase da LFG nas 7 áreas de concentração. Já temos aqui algumas impressões sobre algumas provas. A administrativo foi um horror, né, com 3 erratas. Mas aí Flávia já estão aqui para comentar. Trabalho também, caiu uma prova que poderia ter caído muito bem em direito civil. Outras áreas, a prova parece que foi um pouco mais tranquila. Nós vamos começar os nossos comentários nesse nosso LFG Comenta, falando da prova de administrativo, que de todos, pelo que eu peguei aqui, foi a prova mais controvertida, com 3 erratas, uma prova terrível, e o Maza e a Flávia vão falar sobre isso. Maza, o que você achou da prova? Quais foram as suas impressões da prova? Boa noite, João. Boa noite, Flávia. Boa noite todo mundo que nos acompanha aqui no LFG Comenta. Foi a prova mais nula da história. Existe nulidade, tem nulidade e tem essa prova, que é uma coisa inacreditável o que aconteceu. Vocês fizeram a prova, sabem do que nós estamos falando. O examinador elaborou um enunciado e errou o endereçamento. Errou o endereçamento. O examinador, desembargador do TJ do Rio de Janeiro, errou o endereçamento de um mandado de segurança coletivo. Escreveu o mandado de segurança coletivo impetrado a um juiz de primeiro grau. Veja só, se nós errarmos isso, o que acontece? O mundo desaba da nossa cabeça. Mas o examinador errou o endereçamento. Bom, errou o endereçamento, aconteceu o quê? Com a prova em andamento, os alunos de ADM receberam uma primeira errata, não perca a conta. Uma primeira errata, corrigindo uma parte do enunciado, porque o enunciado original era um enunciado em que caberia uma apelação, porque descrevia o mandado de segurança de primeira instância, contra a sentença, a apelação. Mas como o mandado de segurança, tendo autoridade coatora, o governador não é na primeira instância, o examinador fez circular uma errata, de erro dele, erro de endereçamento dele. Só que a errata não foi distribuída aos candidatos. A errata foi lida em sala de aula, em cada um dos pontos de prova. E aí eu te pergunto, primeiro, onde está o princípio da isonomia? Se o sujeito, a gente falava isso, né, Flávia? Se o sujeito que lê o enunciado é fanho, atenção, candidatos administrativos, para a errata. Se o sujeito é gago, se o sujeito tem sotaque, eu que sou candidato não sou obrigado a interpretar indivíduo que não sabe ler. E aí, essa foi a primeira errata. Divulgada a primeira errata, verbalmente, o que não existe em concurso público nenhum, em prova nenhuma, os candidatos administrativos de direito administrativo nervosos, passam-se mais 10, 20, 30, 40 minutos, vem a segunda errata. A errata da errata, porque o examinador não soube corrigir o primeiro erro. Então estamos na segunda errata. Surpresa, os problemas não pararam por aí. Veio depois uma terceira errata. E aí não havia mais condição da prova fluir normalmente. Há relatos de tudo que é arbitrariedade que você pode imaginar. A partir desse momento criou-se o caos nos pontos de prova. Muitos candidatos devolveram a prova em branco e fizeram constar em ata, fizeram muito bem, nesse ponto fizeram constar em ata que estavam devolvendo a prova em branco por não terem nenhuma condição de continuar na realização de prova. Eu estou aqui com o enunciado, a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, a quarta versão, está tudo aqui, é uma lástima. Essa é a instituição que faz o exame de ordem, essa é a instituição que cobra caro pelo exame de ordem, um examinador que não sabe endereçar uma peça e que depois vem corrigir com o pulso firme as peças dos nossos candidatos. E o cenário é esse. Vocês vão me perguntar assim, ô Maza, o que vem no gabarito oficial? Vem um ROC. No gabarito oficial eles vão indicar um ROC, mas essa prova é nula por violação do princípio da isonomia. Você imagina um candidato, a Flávia lembrou muito bem, um candidato que assim que recebeu o caderno de questões começou a fazer apelação.
passando a limpo já na parte definitiva a apelação. E aí? Aí depois vem a primeira errata, a segunda, a terceira, e não era mais apelação. Não tinha mais espaço para ele fazer a peça certa. Bom, vem o rock com certeza absoluta, tá? E, sei lá, o que a FGV vai adotar como postura? Eu sei que essa prova é nula, é um absurdo que isso aconteceu. O mínimo que a FGV e a OAB, essa dupla que de novo prejudica os candidatos administrativos, tem a fazer é o mais rápido possível declarar essa prova nula ou atribuir a pontuação integral para todos os candidatos, que é a postura mais decente. Postura mais decente porque não tem mais clima para a elaboração de uma nova prova, aplicação de novo, não dá mais. Então atribua a pontuação integral, como já tem precedente em outras áreas, atribua a pontuação integral, corrija as questões do pessoal e faça isso o mais rápido possível, porque para quem cobra, o que se cobra pelo exame de ordem, é o mínimo que se pode esperar. Mas vem um rock aí, podem aguardar, porque é isso mesmo, tá bom? Passo para a Flávia. Flávia, está difícil até de saber o que vai acontecer, né? 3 erratas, o que você acha? Boa noite. Boa noite, Maza, boa noite, Aguirre, boa noite, nossos alunos e pessoal que participou dessa lambança que foi a prova de administrativo, né? Olha, o mínimo que eles poderiam fazer é anular a prova, eu acho. Né? Ou talvez mandar uma cesta de café da manhã para os candidatos, pedindo desculpa, alguma coisa assim, né? Porque é um absurdo, o cara prepara a prova, a gente pensa que prepara a prova, que pensa a prova, que faz revisão e depois vem a errata, da errata, e conforme você falou, não dá nem, tem que prestar atenção para não perder a conta das erratas que apareceram, né? Eu não sei porque a OAB, em outras situações a gente imaginou que a OAB e a instituição que fez a prova fosse anular questões e não anularam, coisas óbvias não anularam, às vezes coisas que não eram para anular, anularam, não é? Então eu acho assim que o razoável seria eles fazerem isso. Agora, se eles vão fazer, aí já são outros 500, né? Porque o pessoal não costuma usar um pouco de bom senso na prova. De qualquer maneira, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca. Em todos esses anos que eu dou aula, eu nunca tinha ouvido falar em erratas lidas ou coisa parecida. Então, uma lambança geral administrativo. O gabarito deve vir como rock, como você falou, mas realmente se vão analisar,